Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Script Case. No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar dependências ou bibliotecas do Composer dentro do Script Case. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar a dependência ou biblioteca, como você preferir chamar, do Composer para depois importar dentro do Script Case. E para a gente poder baixar essa dependência do Composer, a gente precisa instalar o Composer num diretório, depois efetuar a requisição da dependência que a gente pretende usar, para depois importar dentro do Script Case. Então, eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como instalar o Composer nesse diretório, tá? Essa é a forma que eu utilizo e que eu costumo ensinar para o pessoal. Então, como que eu faço? Primeiro, eu vou no meu computador, vou aqui na minha área de trabalho e vou criar aqui uma pasta. Então, nova pasta, vou chamar essa pasta de seminário. Dentro dessa pasta aqui é onde a gente vai instalar o Composer e fazer o download da dependência que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar o editor de código Visual Studio Code. Você pode utilizar qualquer editor de código, tá bom? Eu vou utilizar o VS Code porque é o que eu estou mais acostumada. E dentro dele a gente tem também um terminal que vai facilitar esse download do Composer. Pronto, já abriu aqui o VS Code. Agora eu vou aqui em File, Open Folder e vou abrir a minha pasta do seminário que a gente acabou de criar. Abri aqui. Aqui embaixo, ó, a gente vai clicar e vai abrir para a gente aqui 4 abinhas. E eu vou na aba Terminal. Nessa aba Terminal, é um terminal mesmo, onde a gente vai digitar os comandos para fazer o download do Composer. Se você não estiver utilizando o Visual Studio, estiver utilizando, por exemplo, o Sublime, você pode vir aqui embaixo na barra de pesquisa e digitar CMD. E ele vai trazer para você aqui ó, o prompt de comando, que é também um terminal do Windows. E aí você pode rodar o seu código aqui. Claro, você vai precisar acessar a pasta, né? No caso aqui, ó, eu vou acessar, no caso, a pasta desktop, então cd desktop. Depois, dentro do desktop, eu tenho aqui o seminário, então cd seminário. E aí depois, sim, dentro do seminário eu vou rodar os comandos que a gente vai rodar aqui no VS Code, tá bom? Então, você pode escolher qual forma que você prefere, se você vai rodar no VS Code, caso você tenha instalado, ou se você vai rodar direto no prompt de comando. Então, vou fechar aqui e a gente vai rodar aqui direto no VS Code. Eu vou voltar aqui nesse link. Eu vou voltar aqui no site do Composer para a gente pegar as linhas de comandos para efetuar o download, tá? Então, a primeira linha que a gente vai executar é essa daqui. Essa linha vai fazer o download desse arquivo aqui, ó, Composer-Setup. Então, copiei essa linha, vou lá dentro do Visual Studio e vou colar ela aqui. Deixa eu fechar isso aqui que abriu. E aí eu vou apertar o Enter. Feito isso, ele vai baixar pra gente aqui já um arquivinho, ó. Baixou ali o Composer-Setup, ok. Agora a gente vai voltar no site e vai pegar a segunda linha. Vamos até lá ao final, vamos copiar. Agora eu volto no VS Code, colo a segunda linha e aperto Enter de novo. Essa segunda linha ele vai verificar se o arquivo está legível para poder fazer a leitura dele, tá? Então, se ele retornar essa mensagem aqui de verificação, é porque está tudo certo. Agora, se ele retornar isso daqui, instalação corrompida, é porque o arquivo foi baixado com erro. Aí você precisa baixar o arquivo de novo. Então, no nosso caso, deu aqui instalação verificada, ou seja, o arquivo pode ser executado. Agora, a gente vai lá e vai pegar a terceira linha de comando, que é esta linha, e a gente vai colar lá também. Opa! E vai... Acho que ele copiou... Peraí. Ele copiou a linha errada. Vamos copiar de novo aqui. Copia. E cola. Beleza. Feito isso, ele vai rodar esse arquivo. Então, ó, ele baixou já um Composer Temp. E ele rodou o arquivo e depois ele criou um Composer.par. Tá? Então, deu tudo certo, já foi instalado já esse Composer.par. Agora, a última linha vai remover aquele Composer-Setup, porque a gente não vai mais utilizar ele. Então, colei aqui e ó, ele removeu e deixou somente o Composer.par. Ou seja, tendo esse Composer.par, depois de executar todas as linhas de comando, a gente já está com o Composer instalado dentro desse diretório seminário que a gente criou, tá bom? Então, agora a gente já pode instalar a dependência que a gente quer utilizar. A dependência que a gente vai utilizar, como exemplo, é essa daqui, Moment.php. O foco do vídeo de hoje não é mostrar como que funciona a dependência, a biblioteca Moment.php.
e sim mostrar como que a gente baixa uma dependência, uma biblioteca do Composer e instala dentro do script case. Então eu não vou entrar em muitos detalhes com relação ao moment.php, tá bom? A gente vai baixar ele, vai colocar dentro do script case, aí lá dentro eu mostro um pouco como que utiliza, mas a gente não vai entrar em detalhes de funções, de como que usa, enfim. Então só para você entender, o foco é realmente como utilizar dependências do Composer no script case, ok? Então a gente vai usar esse daqui, que é o moment.php, e ele fala pra gente uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, muito ligado, que é a questão das dependências, das requisições. No caso do moment.php, ele fala pra gente que a gente tem que ter o PHP 5.3 ou maior. Então, o meu PHP, ele, se eu não me engano, ele é o 7.0. Então, se ele pede do 5.3 para cima, é porque eu vou conseguir utilizar essa biblioteca do moment.php dentro do meu script case. Então, a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui, copiar essa linha de comando, que ele vai baixar essa biblioteca dentro do nosso diretório. Então, ele está falando aqui, para instalar, a gente precisa pegar essa linha de comando e rodar. Então, eu vou vir aqui, vou dar um clear aqui só para limpar essas linhas de cima para a gente poder visualizar melhor. E vou colar aqui. Colei, dei um Enter e aí ele vai começar a baixar. Vai demorar um pouco para baixar, tá? Porque ele é um pouquinho demorado mesmo, é um arquivo meio grandinho. Pronto, já baixou aqui as dependências. Então agora a gente já pode observar que a gente tem aqui uma pasta vendor e dentro da pasta vendor a gente tem o arquivo autoload, que é o arquivo que a gente geralmente precisa utilizar para poder utilizar as bibliotecas. Claro, existe outra forma de baixar sem ser através do Composer? Existe, você pode ir lá no link do GitHub, onde tem a biblioteca que você quer utilizar, e pode vir aqui e efetuar o download do zip, ele vai extrair os mesmos arquivos, e aí é só você fazer a chamada do arquivo direto, tá? Mas a gente está fazendo aqui através do Composer justamente para ver como que funciona. Então, beleza. Aqui fiz o download já das dependências que a gente quer utilizar do moment.php. Feito isso, eu já tenho a pasta vendor, que é o que a gente vai precisar utilizar. Eu vou vir aqui no meu diretório, tá aqui a pasta vendor. Dentro da pasta vendor eu tenho esses 3 arquivos aqui, são 2 pastas e um arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses 3 arquivos, botão direito, vou aqui no set zip. Se você não tiver, você tem que instalar esse arquivinho aqui para você converter para zip, tá? Precisa ser zip porque no script case ele lê como zip. Então eu vou pegar aqui set zip e vou adicionar em vendor.zip. Ele vai gerar para a gente um zip com o nome vendor. Agora, esse arquivo aqui é o que a gente vai subir dentro do script case. Então, vamos lá no script case. Aqui, como eu falei, eu já tenho um projeto pronto, que eu vou já mostrar para vocês como que ele funciona. E a gente vai aqui em ferramentas, bibliotecas externas e vai importar esse arquivo aqui para dentro. Eu já tenho aqui uma biblioteca externa criada, que chama Moment, que eu criei para poder mostrar para vocês o projeto funcionando. Mas vocês vão clicar aqui em criar uma nova biblioteca, vão dizer que ela vai ser criada a nível de projeto e vão colocar um nome aqui. Então, eu vou colocar moment-php, para diferenciar da outra que eu já criei. E vou mandar criar. Ele já criou, agora a gente vai acessar essa moment.php, vai clicar em editar e vai vir aqui em upload e vai selecionar o arquivo que ele gerou para a gente aqui, o vendor.zip. Vai mandar abrir e ele vai carregar para a gente. Depois de carregar, quando ele aparecer o nomezinho aqui embaixo e tiver tudo concluído, a gente vai clicar em OK e ele vai extrair tudo que tiver dentro daquele zip para a nossa biblioteca externa, como já está aqui. Feito isso, pronto, a gente já tem a nossa dependência do Composer, a nossa biblioteca do moment.php dentro do script case e agora a gente só precisa fazer a chamada desse autoload para funcionar. Então, eu vou fechar aqui. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte, eu até percebi isso há pouco tempo atrás. Quando a gente está aqui, por exemplo, eu vou retirar essa biblioteca. Quando você criar, ela vai ficar assim, ela vai estar como não incluída no projeto. Ali apareceu porque eu tinha feito um teste com esse mesmo nome antes de gravar o vídeo para vocês, então ele estava marcado. Mas quando vocês criarem, ele vai estar assim, desmarcado, tá? Então o que acontece? Se você clicar aqui para usar a biblioteca, o script case vai te jogar lá para cima, e aí você vai ter que descer tudo de novo para poder chegar lá. Então, se você tem muita biblioteca e tiver essa barra de rolagem, é ruim, né? Agora, se você clicar aqui, tanto para usar quanto para tirar, ele não sobe nem desce.
Então, de preferência, utilizem aqui, nesse checkzinho aqui, ó. Então, ele vai estar desmarcado, você vai vir aqui, vai marcar e vai salvar. Ó, aí ele não sobe. Se você quiser tirar, vem aqui, desmarca, salva. Quero usar, vem aqui, marco, salvo. Tá? Então, essa é uma dica só simples para vocês. E se vocês clicarem aqui, ele automaticamente sobe. Se vocês clicarem aqui no ícone, ele não sobe, ele fica parado no mesmo lugar. Beleza? Então, aqui vocês vão marcar para usar a biblioteca e pronto, ela já vai poder ser chamada dentro de onde vocês quiserem utilizar. No caso, a gente vai utilizar essa daqui, que tem os mesmos arquivos, vou até abrir para vocês verem aqui, ó. Exatamente os mesmos arquivos, Autoload, Composer e a pasta com o nome do cara, ó. Então aqui, Composer e Autoload, beleza? Então, a minha biblioteca que eu já tenho chamada Moment é a mesma da moment.php, tá? Só mudei o nome mesmo para importar e vocês verem como é que faz. Então, eu vou tirar a biblioteca e vou remover ela e vamos focar naquela Moment ali que já estava criada. Então, ó, vou ficar com a Moment mesmo. E aí eu vou fechar. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o projeto que eu criei para vocês entenderem, tá? Essa biblioteca aqui, Moment, ela trabalha com datas pra gente. Ela formata a data de uma forma mais fácil. Ao invés de você ter que ficar convertendo uma string para data, e aí convertendo a data com o PHP e tal, ela já faz isso para você de forma mais fácil. Você só precisa passar o formato que você quer e ela já faz tudo isso. Então, ela é para trabalhar com data e hora mesmo, tá? Então, qual que é a lógica dentro desse projeto? A gente tem aqui a grid clientes, que eu vou executar para mostrar para vocês. Dentro dessa grid, a gente tem alguns clientes. E aqui no canto, a gente tem um ícone. E nesse ícone, vocês podem ver que a maioria deles está cinza e só tem um que está um azulzinho mais claro. Tanto que quando eu passo o mouse em cima do cinza, ele não mostra nada. Quando eu passo em cima do azulzinho mais claro, ele mostra uma mãozinha e tem um title ali, ó, que é o timeline de negócios. Ou seja, esse cliente aqui, o Mark, ele tem histórico de timeline. Então, a gente colocou um íconezinho habilitado para ele poder entrar. Nos outros, como não tem histórico, ele fica desabilitado, tá? Isso facilita também para o cliente, quando for entrar no sistema de vocês, ele não vir aqui entrar, por exemplo, no Rafael, clicar e aí chegar na timeline e não ter nada e ele achar que tem erro, tá? Então, só habilita a visualização da próxima tela se o cliente tiver o que visualizar. Isso facilita também para garantir que o cliente faça, digamos que algo errado dentro do sistema, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no íconezinho do Mark e ele vai cair dentro de uma timeline, como vocês podem ver, ó. Essa timeline aqui, ela é essa timeline aqui, desse site aqui. Isso daqui não foi baixado através do Composer, tá? Porque ele não tem Composer. Inclusive, essa é uma dúvida do pessoal. Eu posso baixar todas as bibliotecas do GitHub pelo Composer? Não, você não pode. Você só pode baixar as bibliotecas do GitHub pelo Composer se a biblioteca tiver Composer. Por exemplo, essa timeline aqui, ela não tem Composer. Então, a gente vai vir aqui, ó, Download, vai lá no GitHub Download, e aí a gente vai verificar, ó, que não tem o arquivo de composer.json aqui. Agora, se a gente for na biblioteca do moment.php, a gente vai ver que ele está aqui, ó, composer.json, tá vendo? Então, você só vai conseguir baixar via Composer as bibliotecas que tiverem o composer.json. Beleza? Então, essa é uma dúvida do pessoal, já está esclarecida. E essa da timeline aqui, como eu não baixei via Composer porque não tem, você vai vir aqui em Download e vai efetuar um download do zip. E aí você vai extrair os arquivos e ele vai gerar para você essa timeline, tá? Esses links que eu estou mostrando para vocês aqui vão ficar disponíveis também na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a timeline horizontal e a gente tem também uma timeline vertical, que fica até como tarefa de casa para vocês tentarem implementar. Então, vou clicar aqui para visualizar uma demo, ó, e essa daqui é a vertical. Tá vendo? Ela vai preenchendo conforme você vai passando. Então, fica até como tarefa de casa para vocês tentarem implementar essa timeline aqui, se baseando no exemplo do projeto que eu deixei ali, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos por cima. Tá bom? Então, vou fechar aqui. Esse aqui eu vou deixar aberto, esse aqui eu vou voltar lá na timeline horizontal. E esses links vão ficar disponíveis para vocês também. Beleza. Aí aqui, então, a gente tem a nossa timeline. E para que eu usei o moment.php no caso da timeline, que o foco não é a timeline, tá? Nem o moment.php. Mas para que eu usei o moment.php? Para converter a nossa data para esse formato aqui, ó. 26 de fevereiro, 26 de janeiro, 15 de janeiro. E aqui também, ó, 13 de fevereiro de 2021. Ou seja, a gente utilizou o moment para a gente não ter que ficar pegando isso daqui e formatando via PHP.
Aí eu vou mostrar para vocês agora como que funciona, tá? Dentro do nosso app Timeline Horizontal, que é um blank, o que a gente faz primeiro para fazer a chamada da biblioteca? Eu vou comentar esse código todo para mostrar uma coisa para vocês que eu acredito que muita gente não saiba, tá? Aqui em cima, eu vou fazer o seguinte. Essa macro, scurllibrary, ela faz o quê? Ela pega o caminho exato da aplicação que a gente está querendo utilizar. Então, se eu der um echo nessa variável aqui, ó, vou dar um echo nela. Se eu der um echo nessa variável, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer para a gente o caminho exato desse arquivo autoload. Quer ver? Vou executar aqui. Vou colocar o ID do cliente e ó, ele trouxe o caminho exato para a gente daquele arquivo autoload, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um include no caminho. É a mesma coisa que se eu estivesse dando um include no autoload, só que eu estou passando a variável não, estou passando a macro para que ela consiga pegar o caminho completo e já passar aqui no include, beleza? Então, isso daqui está fazendo essa parte de incluir o autoload. Ok, então eu vou deletar aqui. Já entendemos a parte de incluir o autoload, tá? Agora, aqui embaixo, eu tenho o código da timeline. Esse código da timeline a gente não vai mexer muito, mas eu vou explicar para vocês por cima, tá? Esse código aqui é o mesmo que vai estar disponível para vocês aqui na parte da timeline. É a mesma coisa, tá? Vocês vão ter só que implementar ele lá dentro, ou utilizar o que já tem aqui. Então, aqui o que ele faz, ó? Ele está importando, né, a timeline que eu tenho dentro da biblioteca externa, para vocês verem também. Eu tinha uma outra biblioteca ali de timeline. Ó, essa biblioteca aqui, que eu fiz o download via GitHub, depois coloquei aqui dentro. Então, a gente fez aqui a importação do style.css. E aqui embaixo a gente fez a importação de outros arquivos que a timeline precisa para executar também. Depois, eu tenho aqui um método PHP que vai chamar as datas. Então, vamos lá nesse método PHP, getDates, e está aqui, ó. Dentro desse método PHP, a gente vai no banco e busca ali as datas de acordo com o cliente, tá? Então, tá aqui, ó, o ID do cliente. Deixa eu diminuir para vocês enxergarem, ó. De acordo com o ID do cliente, agrupando por data e ordenando por data de inclusão. Beleza. Depois aqui a gente vai montar as LIs normais para preencher lá, tá? Aqui, ó, a gente está recebendo a data formatada, então a gente tem na posição 1, vamos ver qual que é a posição 1. Essa daqui é a posição 0 e essa daqui é a posição 1. Então a posição 1 está retornando para a gente ano, mês, dia. Então a gente teria aqui, teoricamente, 2020, por exemplo, no mês de março, 30. Vamos supor que seja isso. O banco está retornando isso para a gente. E aí a gente está fazendo o quê? Está chamando uma função convertDate, passando o retorno do banco e passando o formato que a gente quer mostrar essa data. Tá? Isso daqui, essa função convertDate, já está utilizando dentro dela o código do Moment.php. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vou lá nessa função convertDate. E olha, aqui dentro a gente recebe duas informações, a data e o formato. E depois a gente está só fazendo mesmo a utilização do código. Então, eu estou fazendo o quê? Estou chamando aqui o moment, estou setando a localização português Brasil, depois eu estou criando uma variável PHP para receber a data no fuso horário de São Paulo. E depois eu estou retornando, dando um return dentro da função, retornando essa data, formatando para o formato que eu recebi aqui. Então, isso aqui ficou uma função genérica dentro da aplicação para que eu consiga chamar ela de qualquer lugar e definir qual é a data que eu quero passar e qual é o formato que eu quero receber, tá? Então, aqui dentro ele está fazendo isso para a gente, ó. Está recebendo uma data e retornando num formato que a gente definir. Por isso que aqui no getDate a gente passa dois parâmetros, que é a data e o formato. Esse formato aqui, ele vai retornar para a gente o seguinte, por exemplo, 30 de março. Então, esse formato vai retornar para a gente isso, o dia e o mês em string. Tá? Isso daqui você pode ver dentro da própria biblioteca do Moment, tá? Na parte aqui de formatos, ó. Por exemplo, o D minúsculo, ó, ele retorna o dia, tá vendo? Você vai ter que ir acompanhando, né? O D maiúsculo está retornando o mal, o D minúsculo está retornando 15, o M maiúsculo está retornando o mês. Então, o que eu utilizei? O D e o M, que é para retornar o dia e o mês, tá?
Então é isso aqui que a gente vai utilizar nessa parte de cima da timeline. Então por isso que eu passei aqui. Beleza, tem mais um lugar também que a gente utiliza essa função convertDate, que é no getContent, que é onde a gente vai pegar os dados do banco do histórico do cliente, tá? Então aqui dentro eu também utilizo a convertDate e eu passo a data, que vem do meu banco de dados, que é essa daqui, e peço para me retornar nesse formato aqui. Então dia, o D, o F e o Y. Aí a gente vai lá dentro do moment e vai verificar, ó. O D a gente já viu que é o dia, tá? O F maiúsculo, vamos ver se a gente acha aqui. O F maiúsculo ele vai retornar pra gente o mês completo, se eu não me engano. Ó, tá aqui, ó, o F maiúsculo. Então a gente tem vírgula, depois a gente tem o dia e o F maiúsculo é esse daqui. Então o F maiúsculo ele vai retornar pra gente o mês que a gente tá. Então a gente tem aqui o dia, o mês, tá até aqui do lado comentado, ó, o dia, o mês e o ano. Tá? Então aqui vocês vão definir o formato que vocês querem passar. E aí depois ele vai só preencher o restante da timeline aqui de acordo com os dados que vierem do banco, tá? Nada demais. Beleza, então a forma de utilizar a biblioteca do Composer que vocês forem baixar é essa forma aqui. Na verdade depende da biblioteca, tá? Essa biblioteca aqui do Moment, ele fala para você utilizar dessa forma. Ele já te dá o código pronto, você vai só copiar, colar ali e modificar da forma que você quiser utilizar. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra biblioteca que utiliza namespace, que é a biblioteca Carbon. Essa biblioteca Carbon, ela é a mesma coisa que o moment.php, porém ela tem uma requisição que o PHP dela tem que ser acima do 7.1 ou do 8.0. Como o meu PHP é inferior, eu não consegui utilizar ela. Aí eu utilizei o moment.php. E essa biblioteca aqui, ela utiliza namespace, ó. Tá vendo aqui, ó? Use Carbon. Então isso daqui a gente não consegue utilizar dentro do script case. Como que eu teria que fazer? Eu vou botar aqui para baixar essa biblioteca. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, Composer Require. Então toda vez que eu quiser baixar uma nova dependência, eu não preciso rodar o Composer o tempo todo, tá? Eu vou só fazer a requisição da biblioteca que eu quero utilizar. Então eu vou vir aqui, já estou com o terminal aberto, colei e executei. E aí ele vai fazer o download para a gente, eu vou até abrir aqui, ó. Ele vai instalar mais arquivos aqui dentro. E aí ele vai fazer o download dessa biblioteca para a gente dentro do diretório, tá? Então eu não preciso toda vez instalar o Composer. Eu instalo o Composer no diretório uma vez só e depois eu rodo o Composer Require para as requisições que eu quiser instalar mais. Então aqui ele já está instalando, ó. Ele vai criar mais uns arquivos. Vamos esperar ele terminar de instalar. Ó, já está criando aqui os arquivos. Ó, terminou de instalar. Ok, então eu já tenho também os arquivos do Carbon para poder utilizar dentro do script case. Então eu tenho aqui, ó, ele criou essa pasta bin, criou essa pasta nesboot e criou essa daqui Symfony. Dentro do Compose ele deve ter adicionado algumas coisas também. Então a gente já tem aqui mais uma dependência para utilizar. E se eu quiser utilizar uma outra dependência, venho aqui, Composer Require e o nome da dependência. Beleza, aí essa dependência aqui do Carbon, ele usa namespace. Como que a gente vai utilizar isso daqui dentro do script case, tá? Eu não vou importar e não vou testar para a gente não tomar muito tempo, mas a ideia é o seguinte, fiz aqui o download da requisição, vou gerar um outro zip, então eu deletaria esse zip aqui, ia pegar isso daqui tudo de novo, ia gerar um outro zip dele e eu ia importar para dentro do script case. Dentro do script case eu ia fazer como? Ele fala para a gente que a gente tem que usar dessa forma aqui, ó. Então eu teria que pegar isso daqui e lá dentro do script case, vou pegar aqui no execute e vou colocar aqui em cima, ó. Eu teria que ir dentro do script case, onde eu for utilizar e colar isso daqui. Aí o que eu ia fazer? O require é a mesma coisa que no include. Ele pede para a gente dar um require no autoload. Então eu posso só copiar isso daqui que já vai me retornar o caminho do autoload e colar aqui, ó. E ele vai fazer isso daqui. Tá? Isso daqui não vai mudar, é só pegar a macro com o caminho do autoload e ele vai colocar pra gente. Agora essa parte aqui do use Carbon, ele não funciona, como eu falei, o use ele é para chamar um namespace e ele não funciona. Então o que a gente teria que fazer? Copiar esse nomezinho aqui e aonde tem Carbon dentro do nosso código, teria que substituir pelo nomezinho. E aí isso daqui a gente pode tirar fora ou deixar comentado. Fazendo isso daqui já vai funcionar. Agora se você utilizar isso daqui, não vai funcionar. Tá bom? Porque o script case não trabalha com namespace, ele não reconhece. Então a gente tem que passar direto aqui a classe para ele poder entender que ele vai buscar dentro da biblioteca externa o Carbon.
tá? E qualquer outro código que a gente for utilizar do Carbon, por exemplo, aqui, ó, aqui ele tem vários ecos. Vamos supor que a gente vai utilizar esses ecos aqui. A gente vai colar aqui embaixo e todo lugar que tem Carbon a gente vai trocar, vai colocar esse caminhozinho aqui. Então, Carbon, troquei, troquei e troquei. E aí ele vai funcionar pra gente, tá? No meu caso aqui eu não vou testar, porque como eu falei, o meu PHP é inferior a 7, então não vai funcionar. Tem que ser do PHP 7.1 para cima. Ah, mas ele tem umas versões aqui, se eu não me engano 1.39, ele já aceita um PHP inferior. Deixa eu ver. Ó, 1.39 ele aceita 5.3.9, o PHP. Então poderia fazer a requisição desse Carbon aqui e utilizar ele, tá? Mas a gente já tem um Moment ali, então não tem necessidade. Era só para mostrar mesmo para vocês, tá? Existem bibliotecas que utilizam o namespace dessa forma e existem bibliotecas que já passam direto o nomezinho, que é o caso dessa Moment aqui, ó. Cadê a Moment de novo? Olha que a Moment ela já passa direto, tá vendo? Justamente para não ter esses problemas, ela já passa direto o caminho em vez de passar o namespace. Então, se tiver alguma biblioteca que usa namespace, é só trocar e pronto, já vai funcionar. Eu vou tirar isso daqui agora, a gente deixar nosso código funcionando. Vou gerar o código fonte de novo. E toda vez que você precisar baixar um novo pacote, uma nova dependência, você pode vir aqui nesse site e fazer o download. Você pode pesquisar aqui, né? Todas as bibliotecas que você conseguir baixar pelo Composer vão aparecer aqui. Então, por exemplo, se eu quiser procurar aqui uma timeline, ó, eu vou digitar timeline, ele vai trazer tudo que tem timeline. Aí vocês vão olhar, ver se alguma delas serve para vocês e fazer o download. Claro, se atentar às requisições, como eu já havia falado, né, ó, 7.1 para cima, e aí vocês conseguem utilizar. Beleza? No vídeo de hoje eu acho que era isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem como que funciona essa parte do Composer. O ideal é você baixar fora do Script Case e depois importar a biblioteca para o Script Case. Como eu já havia falado no início do vídeo, todos os links vão estar disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à instalação do Composer, vocês podem deixar nos comentários que assim que eu conseguir ler, eu respondo para vocês, tá? E lembrando, o foco do vídeo não é ensinar a utilizar nenhuma dependência, nem a dependência da timeline, nem a dependência do moment.php, nem do Carbon, nem de nenhuma outra. O foco é Composer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à timeline, ao moment ou alguma outra coisa, eu sugiro que vocês entrem no site e dêem uma pesquisada para vocês tentarem encontrar o problema ou a solução, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.